Bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Hoje é um episódio especial. Especial porque se faz necessário a gente falar um pouquinho sobre saúde mental nesse momento que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, das enchentes, de tudo isso que está acontecendo com todos nós. Então, eu fiquei pensando o quanto seria bom, e tenho certeza que vai ser, conversar com uma psiquiatra, que vai ser a doutora Raquel Corso, e falar um pouquinho sobre esse sentimento que está afetando todos nós gaúchos, o povo brasileiro, de tudo isso que está acontecendo. Então, hoje eu quero convidar vocês para assistir esse episódio com a Raquel Corso, que é minha convidada, que é psiquiatra, formada pela Universidade Católica de Pelotas, especialista fez residência médica na Universidade Federal de Pelotas também, né? Especialista em psicoterapia e orientação psicanalítica do Centro de Estudos Luiz Guedes, da URGS, lá no Hospital de Clínicas. Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro da Associação Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda. E vamos conversar hoje sobre um assunto um pouquinho mais pesado, mas que se faz muito necessário, né? Um bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer, né, e uma grande oportunidade. Acho muito necessário falar sobre todos esses aspectos emocionais, nesse momento que a gente está vivendo, que infelizmente não vai ser tão pequeno, né, a gente sabe que pelo grau de devastação e impacto, é algo que com certeza vai marcar nosso estado, e que de alguma forma a gente poder falar sobre isso oportuniza a psicoeducação, né, e de alguma forma dá acesso para que essas pessoas, a gente sabe que não vão ser todas, né, afetadas, que vão ter vão desenvolver uma doença mais diretamente relacionada, mas todos nós, de alguma forma, somos impactados, né? Então, Porque a tem ideia é pessoas que falar. foram impactadas diretamente e outras indiretamente. Mas ninguém tá neutro nisso, né? O sentimento é pesado para todo mundo, né? E o que eu vejo, Raquel, é que ninguém está conseguindo superar, porque é um luto coletivo, né? Eu imagino que seja como se fosse um luto coletivo, onde a gente saiu logo de uma pandemia, pensando agora que estava tudo retomando, e aqui no Rio Grande do Sul a gente sofreu isso. Então, a sensação de impotência, de insegurança ficou muito grande. Então, queria, assim, eu conversar um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre até colegas médicos. A gente sabe que vocês, como médicos, estão precisando lidar com os seus problemas particulares, né? Tem colegas que estão sem consultório, tem colegas que tiveram perdas, né? E precisam, e foram, por exemplo, colegas também que foram para o voluntariado, que estão tratando as pessoas. Muitas vezes não sabem como tratar a parte psicológica das pessoas, porque são de outras especialidades. Então, me explica, assim, um caminho para isso. Primeiro, começando com isso, e depois nós vamos também trazer para todo mundo, né, a população, como lidar com tudo isso. Eu sou completamente leiga, então quero, assim, que tu me ajude a entender tudo isso que está acontecendo. Bom, para nós, essas situações de crise, elas são, né, felizmente, elas são raras, né? Me faz pensar em zonas do mundo que constantemente estão em guerras, né? Como a gente está vendo agora, a questão lá de Israel e tantos outros locais do mundo, que eu fico pensando, bom, isso é a vida deles, né? Essa situação que tu tá falando, né, do Covid, depois foi agora essas chuvas, essa ansiedade climática que estavam falando, né? Chove e a pessoa começa a entrar em pânico, né? Como isso afeta,
né, todos nós. E cada vez mais a gente sabe, né, que o corpo e mente estão interligados, a gente sabe que esse grau de estresse, né, promove uma oxidação, uma inflamação, isso faz uma alteração epigenética, e isso potencialmente vai nos adoecer. Claro que em níveis, né, em quem sofreu, em quem viu, né, no caso de quem fez o resgate, né? Às vezes a gente vê na TV, a gente já fica destruído, Imagina quem né? participou Imagina do quem resgate. participou, imagina quem sofreu. Então, assim, é algo que de alguma forma a gente está incitado a olhar para essas questões, né? Então, faz a gente repensar tudo também, né? Isso é um momento, a gente sabe que é duro, que vai demorar, mas imagina esses países que vivem assim, né? O tempo todo. O tempo todo. A criança já nasce Nasce, vive e num morre, local de conflito. né? Porque o que que é o transtorno de ansiedade, né? O transtorno do pânico, o que está por trás? É essa angústia do desamparo, vamos dizer assim, do chão cair debaixo dos pés, vamos dizer assim, da insegurança, da falta de previsibilidade, que é o que a gente vê com essas situações das cheias, né? Que de uma hora para outra eu tinha casa, eu tinha trabalho, eu tinha carro, sem Daqui a pouco aviso perdeu tudo. prévio, né? E isso que configura trauma, né? O que configura trauma é uma quantidade de energia, vamos dizer assim, num curto espaço de tempo que não dá tempo para o psiquismo se organizar, elaborar e se preparar para receber aquilo, né? É claro que seria difícil também, olha, tu vai ficar sem o teu carro, tu vai ficar sem a tua casa, mas sei lá, te dá um mês para tu elaborar aquilo, né? Organizar. É duro, mas não teria o impacto traumático e desorganizador para o psiquismo que foi questão de uma hora a água subir, tu ter que... Então, assim, é algo que, conforme a pessoa, conforme a condição médica prévia da pessoa, ela vai ter um grau de resposta, né? Se já tem um comprometimento, né, psíquico, bom, ou vai se desorganizar, ou vai ter um quadro psicótico, né? O ser humano normal, o estresse faz parte da vida, né? Então, assim, a tendência é que, bom, que se lide com essas questões. Claro que se passa, né, numa perda, né, por todas as etapas do luto, né, que inicialmente se nega, né, depois vem a bronca, vem a raiva, né, depois vem aquela negociação. Será que é isso mesmo? O que eu fiz para estar merecendo isso? Será que se eu fizer diferente, tudo vai mudar? Que é a barganha, né? Depois vem a tristeza, que a pessoa vai, né, se dando conta que realmente aquilo aconteceu e é algo que ela vai ter que encontrar formas de resolver, para então finalmente a aceitação, né? Então, quando tu me perguntou, né, um norte, o que fazer nessas situações? Tem protocolos de primeiros cuidados psicológicos, né? Tem um protocolo feito pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Fizeram vários protocolos também da PRS, da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, para nortear esses primeiros cuidados E daí psicológicos. os médicos e não sei se são só médicos ou os próprios voluntários leigos tiveram acesso a esses protocolos para saber lidar com a população. Olha, em função da tragédia, né, e vamos dizer assim, como a gente está falando da forma como foi, foi tudo muito intuitivo, né? Quando a água começou a subir e se viu a necessidade de ajudar aquelas pessoas, não teve muita organização, não teve tempo para isso, Até que né? se organizou bem, né, o voluntariado foi uma coisa incrível, Foi porque incrível.
rapidamente a sociedade conseguiu se organizar para dar conta de um volume de pessoas, de Impressionante. eventos impressionante, em questão de dias, assim, de horas até, né. É, então, nesses primeiros cuidados, né, o que que a pessoa precisa? São cuidados básicos, né, a questão da segurança, alimentação, o vestuário, né. Num segundo momento, que daí sim, vai se avaliar, se fazer uma triagem, né, mas a ideia é que se tenha esse olhar do psiquiatra, do psicólogo, né, para essa avaliação da saúde emocional, que que é algo, não é minimizar as outras áreas, mas é algo que é diretamente impactado, né. E daí me ocorre assim, né, no primeiro momento, as pessoas foram para os abrigos, muitas ainda estão nos abrigos e tem voluntários médicos que estão atendendo, tá. Esses voluntários, a maioria não são psiquiatras, e estão receitando. E a gente sabe de casos de que não é por erro, mas é porque é o recurso que se tem na hora, Sim, dando medicamentos, para as pessoas ficarem mais tranquilas, o que são, de repente, medicamentos que não são bem apropriados para aquele momento ou para aquela pessoa. Existem pessoas que já tinham, né, condições, psicológicas comprometidas, que inclusive perderam seus remédios, né. sim. Se perderam, muitas pessoas perderam completamente todos os seus remédios. Então, se tivesse que dar alguma orientação para esses colegas, qual seria a orientação? Porque são voluntários, estão ali para realmente Ajudar. ajudar, e todo mundo fez muito bem isso, a classe médica se uniu muito para fazer isso. Mas muitas vezes, e eu tenho amiga que a gente chega um momento que a gente não sabe como lidar. Hã, o médico tem essa postura de entrega, né, essa questão da vocação quase sacerdotal de se entregar. Então a gente viu os colegas, né, fazendo milagre, literalmente, né, doando seu tempo, doando, né, sua energia, em prol do outro. Claro, isso num primeiro momento é heróico, né. Num segundo momento, é importante o Estado se organizar para regularizar, para organizar tudo isso, até porque também o médico tem a sua família, tem os seus compromissos, tem as suas questões e Tem sua questão tem financeira a sua também. questão de realidade, Continuar né, trabalhando e sendo remunerado para isso, para poder honrar seus até compromissos. para poder continuar ajudando, Sim, né. O que a gente vê que de alguma forma, isso ainda ficou um pouco lento, né, tanto que os médicos estavam em escalas de plantão voluntário, né, então isso é algo que deve ser organizado, né. Mas quanto à questão que tu tinha comentado, das práticas, né, é uma questão muito complexa, porque, hum, todo tipo de gente, sofreu, né, então desde aquele que tem o seu psiquiatra e pôde ligar, né, e pedir uma receita e comprar o remédio, até aquele paciente que é dependente químico, que de uma hora para outra ficou sem a droga, né, e que entrou em abstinência e que daí fica num quadro de agitação, ou aquele paciente mais grave, né, com um transtorno psicótico, que daí se desorganiza. Então, eu não poderia criticar o colega se daqui a pouco com o recurso que tinha ali ele medicou, não medicou, né, claro. o que então é uma questão delicada que cada caso, tem a sua necessidade. Que eu vejo enquanto psiquiatra, né, em relação aos colegas, que a questão da medicação psiquiátrica, os antidepressivos que são usados para ansiedade, né, não só transtornos depressivos como para ansiedade, tem uma certa banalização, né, e que isso, é algo que, eu penso um pouco diferente, né, no sentido que
O remédio, ele é uma boa alternativa, né, ele é, vamos dizer assim, nos ajuda muito quando é indicado, só que nada é do nada, né, e o sintoma, o remédio trata o sintoma, ele não trata a causa. Então, se de alguma forma eu só fico aliviando o sintoma, eu fico colocando panos quentes nesse conflito, a metáfora que eu dou para os meus pacientes é como o avião, quando tu tá voando ali no avião e acende uma luzinha, convém tu olhar essa luzinha, né. O sintoma é como essa luzinha, né, então quando tem um sintoma, uma angústia, um ataque cardíaco, né, sei lá o sintoma que seja, convém olhar, né, o que que é aquilo, que momento de vida aquilo aconteceu, o que que tem a ver com as tuas questões, né, seja insônia, seja ansiedade, seja o sintoma que for, porque de alguma forma o remédio vai lá, neutraliza isso, coloca um pano quente, daqui a pouco se passam 10, 15 anos, que passa rápido, quando tu olha para trás, tá, mas por que que lá, quando eu tinha 30 e tal anos, eu não mudei aquilo ali, eu não fiz aquilo ali? Bom, mas daí já passou. Já não tem mais. Já passou, né, então essa é a questão, dos antidepressivos, assim, que eu vejo uma certa banalização dos médicos não psiquiatras, nesse uso. Quanto à questão, que a gente viu agora, né, nos abrigos, muitas pessoas querendo Rivotril, querendo, né, medicações benzodiazepínicos que são tranquilizantes, né, com o intuito de acalmar, né. O que que a gente sabe? Tem que ter um cuidado com essas medicações, porque elas podem cristalizar, embora elas ajudem a curto prazo, elas estão associadas com a cristalização da memória traumática. Então elas, no longo prazo, para a elaboração dessa questão, É mais não é difícil. o mais indicado, né. Então, claro, tem que ser avaliado, né. E como conseguir avaliar nesse momento? É tudo tão difícil, né? Como eu te falei, tem muitas sociedades médicas, tem muitas sociedades psicanalíticas, né, que estão fazendo se disponibilizando para esse atendimento. Né, então, imagino que as faculdades, que as escolas de medicina, as escolas de psicologia, né, as próprias sociedades, Mas aquilo que tu né, falasse, eu acho também, né, que é super importante. O Estado precisa organizar um serviço sem dúvida. para atender essa população. Algo que seja estruturado, que seja sério, porque o volume de pessoas é muito grande, né? Então, acho que o Estado tem obrigação também, além de restaurar, de melhorar e refazer tudo que precisa ser feito, pensar na saúde das pessoas como um todo, com algum programa que seja específico para isso. A saúde mental acaba sendo restrita a quem pode pagar, Pois é, né, a uma boa psicoterapia, a um bom tratamento psicanalítico, então infelizmente é algo mais elitizado. E que, claro que isso, vamos dizer assim, fica muito complicado, porque, claro, eu psiquiatra, eu tenho um viés, mas cada vez mais a gente se tem essa consciência, de que a nossa cabeça é o nosso quartel-general. Então, sim. se a cabeça tá bem, tu pode gerir todo o resto de melhor forma, né. Então, é lamentável que isso só fique oportunizado para uma parcela pequena da população, que é quem pode pagar. Pois é, e as pessoas que foram afetadas, muitas não têm condições de pagar, perderam não só a sua casa, como o seu emprego. Elas precisam estar organizadas mentalmente E para depois buscar esse novo emprego, refazer a sua vida. e o que que acontece? Qual é o serviço, oferecido pelo SUS, né? É mais a parte medicamentosa, né, e muitas vezes pelo médico do posto de saúde, que eles nem têm acesso ao psiquiatra. Então, com certeza, isso é algo para ser revisto, né, em termos de políticas públicas,
porque é uma área fundamental da sociedade. Com certeza, com certeza. Me diz uma coisa, como é que a gente lida conversando com as pessoas que foram atingidas? Porque eu não sei como, se a gente abraça, se a gente fala de uma forma positiva, se a gente concorda e aceita, se a gente só escuta. Nós vamos ter muitas pessoas que foram atingidas de uma forma ou de outra agora convivendo conosco. E também tem a questão da culpa de quem não foi atingido. É um sentimento que eu escutei muitas pessoas Sim. falarem. Eu não fui atingida diretamente, então fiquei com essa sensação também de como lidar com isso. Raquel, me dá uma luz, assim, sobre como lidar, porque isso agora vai fazer parte da nossa vida durante um bom tempo. É um trauma que a gente vai ter que saber lidar, e saber lidar com as pessoas que a gente gosta, ou é uma funcionária de casa, ou é um colega de trabalho, sabe? Ou um parente próximo, um amigo que perdeu a sua casa, ou perdeu a sua empresa. Como é que a gente conversa com essas pessoas de forma a ajudar de alguma forma? Como a gente estava falando, é como o luto, né? Porque essa perda, alguns perderam pessoas, né? Muitos perderam bens materiais e quando a gente fala em bens, tem os bens imateriais, vamos dizer assim, a questão, e o álbum de fotos da família, e o livro de receitas da família, que a avó já morreu e nunca mais, então são memórias, é uma parte da vida, A né. parte É afetiva, uma né? então, é algo que a gente pensa como luto, né. E como a gente estava falando do luto, tem as fases, e essas fases não são rígidas, elas oscilam, uma hora nega de novo, outra hora já aceita melhor, quando vê já está com uma raiva, outra hora está muito triste, né. Então a ideia é respeitar o tempo da pessoa, é não ser invasivo, é não querer daqui a pouco abraçar, falar, me conta, né, é respeitar o tempo da pessoa, é estar ali para se a pessoa precisar, né, mas sem, uma postura invasiva, Não né. ficar perguntando também como foi, né? Querendo saber detalhes, porque isso vai vir da pessoa, se ela quiser ou não compartilhar essa experiência. É, e esse reviver, vamos dizer assim, se não é algo que parte da necessidade da pessoa em elaborar, que às vezes a pessoa fica falando, né, copiosamente, até como uma forma de elaborar, mas essa pergunta ativa e estimular o reviver está associado com piora, do trauma, E né. agora tu falasse uma coisa que eu escutei, até de um médico. Ele fez parte dos resgates, tá? Ele de jet ski, ele resgatou muitas pessoas. E ele estava semana passada no bloco cirúrgico, ele é um anestesista, e quem me falou isso foi um cirurgião que estava com esse colega, e disse que esse anestesista, que ajudou muito, ele não parava de contar detalhes, de falar justamente isso. Sim, E diz por angústia. e esse médico me contou isso, e disse assim: "Mary, e não era porque ele queria contar e se exibir, é porque ele estava com uma necessidade tamanha de compartilhar aquilo para ver se saía da cabeça dele". É uma tentativa de elaborar, quase como uma catarse, quase como a pessoa está vomitando aquilo, porque ela está intoxicada com aquilo. E que realmente, os relatos são terríveis, né, dessas pessoas que foram resgatar, né. Então ela realmente, se ela precisa botar para fora, tem que deixar a pessoa colocar para fora. Com certeza, que é algo catártico que a gente chama, né. E as crianças, como é que ficam nisso? É, pouco tem se falado, né, o drama é tão grande com a questão da sobrevivência, se vai morrer ou não, né, se vai perder tudo ou não, que eu vejo que tem se falado pouco, né. Muitas crianças se perderam dos seus pais,
né? Como é que fica o brinquedo, como é que fica o cheirinho, como é que, né? Vamos dizer assim, todo aquele holding que a gente chama, todo aquele mundo, aquele quarto da criança que é algo que contém, né? Não só a questão decorativa, mas é uma contenção afetiva daquela constância, né? E que de uma hora para outra tudo está diferente. Então é muito importante ter um olhar especial para as crianças, né? De estarem mais com seus pais ou com a pessoa de referência, né? E de prover o que é algo bem delicado de se falar, assim, né? E que até não é politicamente correto, assim, mas é algo da sociedade. Eu acho que de alguma forma tudo isso e nos abrigos, eu acho que se expôs essa questão social muito forte, né? Várias camadas sociais foram atingidas, né? Uhum. Mas os mais vulneráveis, né? Se imaginava que iam estar, vamos dizer assim, tu faz num abrigo, tu espera que eles vão estar em choque, chateados, né, chorando ou em pânico. Uma, uma parcela dessa população, incrivelmente, ficou melhor nos abrigos do que estava em casa. Então isso é chocante também. Isso é chocante. Escutei bastante relatos sobre isso. Então isso nos mostra uma questão social, assim, impressionante, né? Que bom, traz isso à tona também para o debate público, Até a própria né? alimentação, acesso a remédios, a médico. Que nunca tinham tomado banho e estavam adorando tomar banho, queria tomar várias vezes banho, uma roupa limpa, né? As refeições, café da manhã, almoço, lanche, janta, ceia. Então isso é algo Muito impactante. muito impactante. E, inclusive, tenho colegas que trabalharam em abrigo que estavam até pensando sobre isso e de escrever, de relatar, né? Uma coisa totalmente paradoxal do que a gente pensaria, né? O abrigo e tudo isso que aconteceu quase como um fator de mudança para essas pessoas que tiveram a oportunidade de serem cuidadas como nunca antes. Enxergaram elas, né? Impressionante. Que coisa isso. É realmente muito impactante isso. E me diz uma coisa, essa relação do sentimento de culpa que a gente sente, tá? Vamos falar sobre isso. Tem muita gente com essa sensação, sabe? De, pô, eu não fui atingido diretamente, mas eu não estou bem. A gente vê até nas redes sociais, todo mundo expondo isso. Não, eu não tô bem, sabe? Como lidar com isso? Porque é uma sensação assim, é de ser voluntária, isso aliviou o coração da gente, né? Só que tem que uma hora que tu tem que voltar pro trabalho, tu tem que voltar a tocar a tua vida, né? Então o número de voluntários também vai diminuir, né? E tem essa questão assim, pô, que sorte que eu não tive isso. Mas ao mesmo tempo, pô, será que a palavra é sorte? A gente sabe que a gente tem um sentimento de culpa que é inconsciente, que não está tão conscientizado assim, né? E que de alguma forma, quando essa destrutividade está solta, né? Por mais que a gente, vamos dizer assim, não tenha sido atingido diretamente, a gente fica contaminado por isso. E pensando no outro como um irmão, vamos dizer assim, né? A gente fica muito culpado de não ter tido a casa perdida, de não ter o filho morto, né? E que de alguma forma a gente acaba renunciando sem se dar conta, ou brigando mais, ou renunciando a coisas que poderiam ser benéficas, porque a gente não se sente autorizado internamente a estar melhor.
né. Então o Freud, em 1920, ele revoluciona a teoria dele, ele, das pulsões, e ele fala sobre o instinto de vida e o instinto de morte. O instinto de vida é tudo que nos une, que nos faz crescer, que nos integra, né. Uhum. E o instinto de morte é toda a destrutividade e que de alguma forma ao final vence, tanto que a gente morre. Esses instintos eles são sempre fusionados, né, sempre um neutralizando o outro. Nessas questões, claro que às vezes tem a preponderância de um, às vezes tem a preponderância de outro. À medida que a gente vê um momento tão catastrófico assim, né, o instinto de morte tá mil, né. Então, mais do que nunca, é importante a gente neutralizar essa destrutividade toda, porque a tendência é a gente, por sentimento de culpa, também se entregar. Até que ponto, as pessoas que não sei se já ouviu falar da síndrome do Salvador, a síndrome de super-herói, Ah, não. até que ponto as pessoas que vão ajudar como voluntários, né, e não comem e não dormem e se arriscam e se largam a sua família, largam tudo, até que ponto é submetido a tudo isso, a pessoa também se mata um pouquinho. Socialmente aceito, ó, que bonito, como é herói. Sim, mas tá, mas Sim. e os seus filhos e a sua família e, né, então assim, como a gente tem que cuidar do cuidador também e como a saúde mental é algo, a saúde é algo tênue que é nem ao céu nem à terra, né, como ter um equilíbrio de poder ajudar sem se resgatar, e podendo se resgatar. Não, e outra coisa, né, a gente agora está numa segunda fase, que é a fase de tentar voltar a uma normalidade, nem que seja meia normalidade. E a roda da economia tem que girar. Então, se a gente ficar com esse sentimento de culpa e não consumir mais, podendo consumir, não ter o seu momento de lazer, não ir no lugar onde estava acostumado a ir, a gente também, além de não não aproveitar aquele momento que pode te trazer um pouco de felicidade, a gente também não está mexendo com a economia e nós vamos precisar mexer com essa economia também. É, tudo é um momento, eu acho que é tudo muito recente, é um mês, né, que o estado mudou, né, uma Isso. devastação. Eu vou te dar um exemplo, sentimento de culpa, é como se estivesse num restaurante envidraçado, lindo, maravilhoso, comendo um prato que tu ama, e daqui a pouco passa ali o teu irmão mendigando, né, maltrapilho, sem dinheiro para comprar aquilo ali. Por um outro lado, tu até poderia convidar ele, mas ele não está vestido, né, a altura do restaurante, de alguma forma, tu perde a fome. E Sim, mesmo que se tu perde. comer aquilo ali, vamos dizer assim, não é o mesmo prazer. Então acho que é isso que um pouco a gente vive quem não foi diretamente afetado. A vida fica um pouquinho mais preto e branca, a gente se penaliza pela perda dos outros, são muitas perdas, então é um momento também de Mas isso digerir. faz parte de um processo É um que processo vai mudando no decorrer do tempo. e que à medida que a gente vê que a gente estava falando, né, dessa destrutividade. Em contrapartida, tem um movimento gigante de ajuda de todo o Brasil, de outras partes até de outros países. Isso também vai neutralizando e vai fazendo com que a gente tenha esperança, que a gente, né, e as próprias pessoas afetadas, né, vamos dizer assim, se sintam mais abraçadas, acarinhadas e, vamos dizer assim, devolve um pouco a esperança de dias melhores. Esse movimento foi um movimento muito orgânico, muito espontâneo, né, e que me surpreendeu muito, positivamente, sabe. O movimento, do Brasil todo, É. tá, se mobilizando para mandar donativos para cá.
E países, ontem mesmo chegou um avião da Itália com muitas toneladas de Ah, que alimentos e legal. de coisa enorme na base aérea de Canoas. Assim, ó, isso é uma coisa que, para tudo que é ruim, tem alguma coisa boa, né? E isso que por isso que eu trouxe essa questão do instinto de vida e do instinto de morte. Então, por mais que essa destrutividade, né, mate a esperança, mate, as coisas boas, né, por um outro lado, toda essa solidariedade, essa ajuda, esse amor, né, com o outro, isso cura, isso restaura, isso dá esperança de seguir, né. Agora tá na fase da limpeza, então os voluntários, pessoas que podiam estar ontem em suas casas, era feriado, foram fazer limpeza de casas de pessoas que nunca Sim, tinham ido, não conheciam. As próprias empresas do quarto distrito, os empresários estão se ajudando, eles fazem mutirão para limpar um estabelecimento e depois vai todo mundo limpar ah, outro. Então isso é uma união que se tem alguma coisa boa que está saindo de tudo isso, é esse poder, né? Esse poder de ajuda, esse poder de cooperativismo, né? E, e isso pode ser que nos faça uma sociedade melhor, que também comece a valorizar mais o que realmente importa, né? Porque eu tenho visto que todo mundo está mexendo com seus conceitos de valores, né? A gente começa a se dar conta de que algumas coisas que a gente valorizava muito não são tão importantes, como a cama quentinha, sabe? O lar, a comida, sabe? Como a gente começa a valorizar a família nesse momento mais. E talvez isso aí tivesse sido, parecia que estava meio assim, sabe? Perdido. sim. Acho que a gente começa a buscar mais essa questão mais da segurança primária, assim, da vida, né. É, isso que tu tocou, a questão dos valores, eu acho que é algo muito importante, né. Esses dias vieram conversar comigo, né: "Ai, Raquel, como é que estão os pacientes, né, como é que vai aumentar o suicídio, né, é muita crise, é muita perda". E a gente estava falando sobre isso e a ideia de poder pensar realmente, né, o que que é a vida, o que que se quer da vida, o que que é valor, o que que tem valor, né. No sentido de que se a pessoa é muito materialista, não estou falando que não tenha, né, o dinheiro é bom, é o momento, é a forma como a gente vive, tudo certo, mas cada coisa tem que ter o seu lugar, né. Se a minha única prioridade ou maior prioridade é o ter, eu tiro aquilo, eu não tenho nada. Que coisa A isso. vida tem que ser maior, né. Então, à medida que a pessoa tem, vamos dizer assim, uma uma ampliação dessas, tá, mas quem são, né, para que que eu trabalho, para que que eu busco dinheiro, né, um acento maior nos vínculos, nas relações, o ter é importante, mas é um instrumento para todo o resto e não o único fim. Então isso é importante, né. E daí esse valor que a gente começa a dar para as amizades, Para as para a relações. família, né, para a sua saúde, isso tem muito mais peso do que simplesmente comprar por comprar, É, gastar por gastar, é. sabe. Se tornou uma coisa muito pequena, muito vazia, né. Isso pode ser uma coisa boa para todo mundo refletir também. E os colegas, a gente também tem a questão, né, dos colegas médicos que foram afetados diretamente. Então eles têm que continuar trabalhando, de todas as áreas, tá, de todas as especialidades, continuar trabalhando, muitos sem consultório, tá, porque tem consultórios que ainda estão impossibilitados de entrar. Então, já passou a fase de voluntariado e estão um pouco perdidos, né. Que tu fala, assim, para
os teus colegas, assim, para os médicos, teria alguma coisa que fosse específica para esses sacerdotes que ajudam tanto, né? Porque é uma coisa realmente assim, a sociedade Sim. exige, né, do médico essa essa vocação sacerdótica e não E que isso entende que a vida pesa. é igual para todo mundo, né? Tem boleto para pagar. E que pesa, né, então assim, a gente só pode, que nem a coisa do avião, né, a máscara do avião, olha, primeiro coloque em você e depois coloque no seu filho, né, ou na criança ao seu lado. A gente para ajudar, a gente tem que estar bem, né. Então, e da própria psicanálise, a própria, psiquiatria, né, a gente para tratar o outro, a gente tem que se tratar, a gente não enxerga no outro aquilo que a gente não enxergou, em si próprio, né. Então, numa situação traumática, catastrófica, né, como foi de pessoas, né, encontrando corpos, então, cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua vivência, a sua história, alguns lidam melhor, outros nem tanto, né. Então, o que eu poderia dizer é de buscar tratamento, né, de buscar uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, né, o tratamento, Para se fortalecer, psicanalítico, né? vamos dizer assim, amplia, né, as capacidades, e é um momento traumático. É aquilo, nem todos vão precisar. Em desastres nesse nível, a gente sabe que de 15 a 25% que vai desenvolver um transtorno psicológico, né. Então né, os profissionais da área, psi estão, né, preparados, dispostos, né, e existem tratamentos super efetivos, então, Tem que buscar tem que recurso. buscar Tem tratamento. que buscar recurso. Tem que buscar recurso. Às vezes o médico é um pouco, vamos dizer assim, soberbo, né, no sentido: "Não, eu vou tomar o remédio, eu busco isso", né, mas bom, a gente sabe que a ideia é que a gente não trate familiar, que a gente tem uma alteração, né, na nossa percepção pelo vínculo, pela proximidade emocional, né, então a gente precisa buscar um colega para se tratar. Tem que buscar, tem que buscar. E me diz uma coisa, dentro de todo esse quadro, eu acho que já passamos pelo pior. Esperamos que não tenhamos mais nenhuma enchente. Agora a gente tem que juntar o que sobrou e seguir em frente, porque é a única opção que a gente tem, né? A opção agora que temos é olhar para frente. Raquel, o que que tu nos diz sobre como fazer essa nova fase, né? A ajuda que a gente deve procurar, quem pode, né? Esperar que o Estado cuide das pessoas que não possam pagar um tratamento, mas também assim, ó, como pensar no amanhã, sabe? De hoje para frente, sabe? Que Que dica que tu poderia dar? Eu sei que psicoterapeuta não dá conselho, né, mas assim, ó, o que que tu como mãe, como profissional, pode nos deixar de mensagem para tudo isso, para que as pessoas possam se resgatar, né, possam se apoiar e pensar para frente, a gente precisa pensar para frente. São várias perguntas, né, dentro de uma mesma questão. O que que eu vejo? Em termos de saúde pública, né, é um tema complexo, né, mas eu acredito que nas escolas, né, poderia ser assim como eu acredito que educação financeira teria que ser ensinado desde do início, né, das séries iniciais, educação emocional também, né, falar sobre os sentimentos, ter um espaço para que eles pudessem elaborar tudo isso,
né? Claro que um tratamento psicológico individualizado para cada pessoa, isso é algo utópico, talvez sejam necessários grupos, né? O tratamento de grupo funciona bem, e daí, bom, as pessoas, né, o paciente individualizado que necessite maior atenção vai ser tratado individualmente. Então, essa seria uma questão, né? Qual foi a outra pergunta que tu falou? Essa questão, assim, ó, de como a gente olhar para frente, né? De como a gente encontrar agora um novo rumo, uma nova perspectiva, porque é o que a gente consegue. Agora, a gente precisa, né, conseguir buscar recursos internos para ser novamente esperançoso, positivo, ter planos, tocar os próprios planos que já estavam em curso, retomar, né? Eu acho que agora nós precisamos falar de uma retomada, né? Claro. A gente falou sobre sentimento de culpa, né? De Sim. como ficamos culpados de seguir adiante, como ficamos culpados de buscar retomar a vida enquanto o irmão, né, tá ali do lado devastado. O que eu falo para meus pacientes é como que se o teu irmão tivesse ali caído num poço, num buraco. Não é a gente se jogando no buraco que a gente vai tirar ele dali, né? Mas se tu tá ali em cima e tu joga uma cordinha, tu pode colocar uma escada e daí ele pode subir. Então isso eu quero dizer que de alguma forma a gente não precisa renunciar, né? E aquilo que a gente falava em instinto de vida, instinto de morte, a gente não precisa, já que, né, já essa destrutividade está tão à solta, da gente se destruir também e perder possibilidades. Então, como é que a gente neutraliza isso? É vivendo, é se apoiando, é se integrando, é tentando se resgatar, né? E dando um outro modelo e oportunizando para que essas pessoas também se Eu acho resgatem. isso, assim, eu acho que é incrível tu ter falado, porque é justamente o que eu imaginei que a gente precisa buscar realmente primeiro se cuidar, né? E encontrar formas de ajudar o outro, mas não renunciando os planos que a gente tinha, Com certeza. né? Porque essa economia ela só vai começar a girar e cada vez girar melhor a ponto de logo ou daqui a um tempo a gente voltar a ser o que era antes, Com se certeza. todo mundo fizer a sua parte, seguir fazendo o seu trabalho, buscando melhorar e tocando sua vida, né? Porque estabilidade, bom, agora realmente a frase estabilidade não existe, ela não existe mesmo, né? A vida não é fácil, É. né? E essa nossa geração, essa era tá pesada, porque a gente passou por uma pandemia e agora aqui no Rio Grande do Sul estamos passando por isso. Mas isso vai nos deixar muito mais fortes e resilientes. É aquela coisa que a gente fala, nada de bom vem com uma coisa ruim, né? Por um outro lado, mar calmo não faz marinheiro forte, né? De alguma forma isso está nos exigindo reagir, ser fortes e bom, né? Toda essa ajuda, toda essa solidariedade, né? De alguma forma isso abranda, né? E nos faz ter forças para seguir, né? Nos faz acreditar, né, que bom, embora o ser humano seja muito doente, né, Mary, tenha pessoas que daqui a pouco incrivelmente se usam de uma tragédia dessas para roubar, como a gente Viu? sabe, Sabe né? que tem. Então, assim, esse é o ser humano, né? Por um outro lado, tem muitos, e a maioria, né, que ajuda, né, que se colocam e que, bom, isso nos faz ter esperanças para reconstruir. E nós vamos conseguir reconstruir. Talvez até num modelo mais bonito, quem sabe. A ideia é essa, A né? ideia é essa. Querida, quero te agradecer muito por esse teu momento com a gente aqui, por ter nos dedicado esse teu tempo para nos passar umas informações tão boas no momento que todo mundo precisa escutar. Gente,
Está terminando esse episódio com a doutora Raquel Corso. Ela tem um Instagram que eu vou colocar aqui embaixo. Quero agradecer muito a vocês. Curtam o canal, se inscrevam. E Raquel, muito obrigada. Obrigada mesmo por esse teu momento. Obrigada.